Salve aí, rapaziada, mano, o Kafka aqui na voz. Eu tô fazendo esse vídeo exatamente para exemplificar Blue Rock e toda a obra em si e como o ego que eles representam como a principal arma de cada jogador é um erro. Exatamente levando em considerações situações reais, não em fator de lucro ou animação, até porque Bullock é um grande sucesso e eu admito isso com todas as forças, tá ligado? Então basicamente é isso, vamos pro vídeo. Aliás, antes de começar esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me ajuda aí. A primeira métrica que eu preciso falar é que eu nunca treinei futebol, no caso. Eu sempre treinei basquete ou vôlei, então eu não tenho muito quesito de falar como os jogadores realmente reagem a esse tipo de coisa, mas eu vou falar na questão de vários esportes. No caso, eu já passei pelo basquete, pelo vôlei, então eu sei um pouco como lidar com esse tipo de situação. Vamos começando primeiro a falar sobre o ego na parte ali do basquete. Eu acho que o ego em si ele vai atrapalhar a gente e não só no basquete, até em esportes mais coletivos, porque quando você quer ter um ego para ser melhor que alguém, e geralmente essa pessoa tá no seu time, você tá praticamente colocando um limite em você, porque não tem como você ser melhor ou pior de alguém do teu time, tá ligado? É claro que alguns têm aptidões normal, né? Isso aí acontece em qualquer time. Tem gente que é estrondosamente forte, por exemplo, no vôlei, estrondosamente forte no bloqueio, ou sabe passar bem, mas não tem geralmente um jogador completo. Então você pode se destacar em alguma área, tá ligado? Você não é ruim por não saber fazer alguma coisa, tá ligado? Você pode treinar e ficar bom tanto quanto outra pessoa, tá ligado? Eu conheço, por exemplo, ali no time de vôlei que eu conheço gente que, pô, em menos de um mês, tá ligado? Tava melhor e que eu, por exemplo, tá ligado? É claro que a posição dele é diferente, mas eu já tava considerando ele melhor, tá ligado? E, pô, isso aí é uma honra vendo pessoas evoluírem e, pô, ganhar confiança através do ego não é exatamente um erro, mas ficar isso se remoendo com isso, tá ligado? Ganhando motivação com isso toda hora, eu acho que é um erro, tá ligado? Porque geralmente em esportes mais coletivos você geralmente depende do trabalho de equipe de todo mundo e principalmente de você, se você quiser marcar, por exemplo, no futebol, se você não tiver uma boa conexão ou saber as jogadas do seu time, basicamente você vai estar perdido no campo, tá ligado? Quando você sabe que assim que chegar a bola no seu pé você tem que fazer a sua função, você não tá mais perdido no campo, tá ligado? E basicamente isso aí serve pra qualquer uma, pra qualquer coisa. E principalmente no Bullock eu acho que é muito reforçado a parte de tipo você ter seu ego, tá ligado? E independente de tudo você tem que ser melhor que os outros. E na vida real não é assim, tá ligado? É claro que todo mundo tem essa visão, mas eu vejo principalmente no Instagram ou TikTok todo mundo querendo se inspirar, por exemplo, no Nag, uma pessoa preguiçosa, e geralmente pessoas preguiçosas na vida real, que tem muito talento, porém preguiçosas, vão ter o mesmo rumo ali do Nag depois, que ele acaba se arrependendo de tudo que ele fez, tá ligado? Por ser preguiçoso, já que as oportunidades se vão. Ou por exemplo, que nem o Barou, tá ligado? É difícil achar alguém tão talentoso e tenha esse ego como um combustível, até porque geralmente as pessoas são mais humildes, tá ligado? Não falando que eu criticando o personagem do Barou, mas sim, é uma parte a se levar em consideração, exatamente porque a gente não pode levar o Barou como pauta, porque o Barou é tipo um personagem muito otário, na minha concepção, é claro. E a cena mais frustrante, assim, que eu cheguei a ver foi ali na questão do Barou e o Izag, quando eles meio que ficam se devorando ali. E eu achei esse bagulho muito feio, tá ligado? Que geralmente isso aí não vai ter em clubes, tá ligado? Geralmente as pessoas, claro que vai ter uma rivalidade ali para quem vai se dedicar mais no treino ou não, e em si é isso que vai ajudar como um combustível, às vezes, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a vida não é assim, tá ligado? Você não vai literalmente ser melhor que alguém, vai estampar na cara dessa outra pessoa que você é melhor, tá ligado? É como se tivesse vários atacantes num time, mas você queria pagar de protagonista e simplesmente falar que você é melhor que todos, tá ligado? E coisa que você não vai ser, tá ligado? Independente que tem uns bagre aí no teu time, tá ligado? Independente disso, todos podem treinar e todos podem ter a mesma chance que você, tá ligado? Então,
se afogar na sua própria arrogância é tipo pedir pra ser superado, tá ligado? Algo que acontece com muitos personagens, até em animações, como por exemplo o Kung Fu Panda ali com o tigre lá, que eu esqueci o nome agora, mas ele foi superado principalmente por sua arrogância, tá ligado? Ele não sabia o que tinha lá naquele papel e simplesmente por o panda ser um pouco gordo ou um pouco lento, ele acabou tendo essa arrogância máxima e sendo superado futuramente pelo panda, tá ligado? E agora o Panda sendo muito foda também, derrotando um monte de personagens aí e se tornando realmente o Dragão Guerreiro, algo que ele não foi, tá ligado? E isso aí pode acontecer em qualquer coisa na área, tanto na nossa vida quanto nos esportes. E também, nossa, eu acabei nem falando do basquete, mas vamos levar isso em consideração, peraí. Eu falei muito do vôlei, mas vamos falar do basquete também. O basquete é quase a mesma coisa, tá ligado? Mesmo que você tenha essa arrogância para combustível e você se torne muito bom em algo, todo mundo no time pode te superar, tá ligado? Exercendo sua função melhor. E geralmente no basquete, quando você não é no nível profissional, é muito mais fácil ser substituído, tá ligado? E, por exemplo, até na NBA, tá ligado? Se alguém não cumpre o seu papel direito, eles são substituídos e não é como se um pontuador fosse fazer, tipo, 80 pontos numa partida, tá ligado? Geralmente os pontos são divididos entre jogadores e por isso que no final de cada partida tem um número de pontos muito além, tá ligado? Como, por exemplo, 100, 90, 80 ali. E, pô, isso aí é clássico, tá ligado? Você não vai fazer tudo sozinho, tá ligado? Tenha mais humildade e saiba acrescentar mais no seu time, tá ligado? E experiências chatas, tá ligado? Como por exemplo eu que jogo RPG de mesa, eu já vi muito disso, tá ligado? Eu acho que o único RPG ali que eu joguei que pareceu ter mais similaridade ali com o time foi ali na parte ali de um de futsal que um amigo meu narrou, que ali o time tinha mais harmonia em si, tá ligado? E não tinha aquela parada que tem geralmente com sistemas de bloco, agora falando mais de RPG, né? Que basicamente é você ter uma função e exercer ela muito bem. Geralmente as pessoas que fazem personagens geralmente focam em alguma coisa, por exemplo, focam em só fazer gol ou só marcar muito bem, tá ligado? Não deixando nenhum atacante passar, ou driblar muito bem, tá ligado? E geralmente uma pessoa não faz várias funções, algo que eu acho que seria muito legal de se ter no RPG, tá ligado? Variedade. E algo muito ruim também é essa parte do ego, que geralmente nesses RPGs as pessoas têm muito ego, tá ligado? E quer fazer as coisas só com elas, tá ligado? Eu já joguei, por exemplo, de ponta, se não me engano, ou lateral. E geralmente quando eu pegava na bola, as pessoas já pediam pra passar pra ela. E isso é um pouquinho de metagame, isso aí é paia em qualquer RPG. E principalmente nesses, tá ligado? Porque às vezes eu queria marcar um gol ou queria fazer uma jogada ensaiada e não podia, tá ligado? Exatamente porque aquele alecrim dourado queria fazer o gol sozinho, tá ligado? Ganhando pontos e créditos por aquela jogada, tá ligado? Isso pra mim é muito feio, cara. Isso aí é tipo ridículo. E basicamente era isso que eu queria falar sobre o Bullock. Não é uma crítica, o Bullock não é um erro 100%, tá ligado? Exatamente porque Bullock é um sucesso. Eles criaram jogos em cima do Bullock. Os personagens, cada um tem. Não é como o Solo Leveling, que os personagens geralmente são ficados em escanteio, mas ali cada um tem sua habilidade em específico e é muito bem trabalhado, tá ligado? A história te prende muito. É claro que tem algumas partes que se você fica meio perdido, mas é claro que a história é bem amarrada e eu gosto bastante, tá ligado? Eu não vou falar que ela é uma top 10 séries ou animes ali que você vai ver, mas é uma experiência boa, tá ligado? Eu recomendo muito e isso claramente faz o Block ser um sucesso e não só japonês, mas como mundial, tá ligado? Nacional. E cara, eu acho que Block é uma das obras muito bem amarradas pra nossa geração, tá ligado? E eu discordo só na parte ali do ego, tá ligado? Que pra mim o ego não é, não falando do personagem ego lá, mas o ego em si.
a personalidade de ter um ego muito aflorado. Eu acho, pra um esporte, tá ligado? Eu acho muito ruim, tá ligado? E basicamente era isso que eu queria falar, mano. Vamos para as considerações finais. E aí, rapaziada, eu gostei muito do vídeo de hoje. Por favor, me deem seu feedback aí sobre todo esse vídeo, todo o seu gaguejei, se tem alguma opinião contra a minha. Claro que eu acho que esse tema tem muitas pessoas com opiniões diversas, então eu não acho que eu tô 100% certo no que eu tô falando. Mas, levando isso em consideração, muito obrigado se você tá aqui, tá ligado? Se você ainda não tá inscrito, te convido a se inscrever aí no meu canal, mano. Se por acaso gostou do vídeo, deixa seu like, comenta algum bagulho aí pra me ajudar. E basicamente é isso. Meu nome é Kafka e eu sou apresentador diário. Claro que eu vacilei ali segunda, mas eu vou voltar. E basicamente é isso. Valeu.